pessoal geek, amantes da cultura nerd, bem-vindos ao AnexoCast, o podcast que alimenta a sua paixão por todos os universos fantásticos. Eu sou seu anfitrião, Wagner, e hoje estamos prestes a mergulhar em um tópico que há muito tempo tem sido o foco de nossa admiração, especulação e inteligências artificiais. No episódio 70 do AnexoCast, vamos levar o mundo intrigante da ciência, não apenas nas histórias de ficção científica que adoramos, mas também na realidade que está cada vez mais próxima. Vamos discutir desde os icônicos robôs de Isaac Asimov até as IAs que já fazem parte do nosso cotidiano. É isso aí, galera. Eu na versão IA. A gente vai apresentar aqui um episódio sobre IAs, né? Então, nada melhor do que um texto falado por IA, criado por IA e falado por uma IA. E hoje quem vai participar desse episódio é eu, né? Eu na versão humana, não na versão IA. E Ramon. Beleza, galera? A Matrix está começando a dominar, hein? O Wesley. E aí, galera? Bora! Vocês escutaram o Wagner Libanês falando em versão IA, hein? E o Alisson. Salve, salve, galerinha! O Twitch falar dos meus irmãos inteligências artificiais que estão chegando aí com tudo. Então, agora a gente vai começar a falar sobre IAs, né? Acho que IA, sei lá, tem tanta coisa diferente para começar a falar sobre IA, né? Tantos caminhos diferentes. Eu acho que é bom a gente começar a falar de IA, talvez da greve, vocês já acham legal de começar a falar da greve de roteiristas e tudo? Olha, eu acho legal mesmo, porque a gente tem um futuro ator aí no Nexo, que vai ajudar muito a falar sobre o que está acontecendo aí relacionado à greve de atores aí, que é justamente contra a inteligência artificial aí, que está vindo com tudo, até substituindo vozes, trazendo vozes que já não estão entre a gente para o cinema, para música e demais. Né, Wallace? Galera. Pra quem não sabe aí, né, a galera que já acompanha há um tempo já deve saber que eu sou um aspirante a dublador. E pra quem não sabe aí, né, já fique sabendo. Então, eu sou um entusiasta da dublagem, eu gosto muito da questão da dublagem, e tem se falado muito nessa questão, né, no meio da dublagem, tem se falado muito nessa questão das IAs, que muitas vozes que se perderam poderão voltar e poderão ser utilizadas mesmo após, né, o dublador partir dessa para uma melhor. E muita gente tem especulado se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai ser algo positivo ou algo negativo. Né? As pessoas têm muito medo da inteligência artificial e isso não é uma questão, como é que eu vou dizer, de hoje. Né? Isso é uma questão histórica. A humanidade sempre teve medo dos avanços tecnológicos, porque nós temos essa visão limitada de que a tecnologia ela destrói empregos, ela acaba com carreiras, ela destrói vidas. Só que já está mais, pelo menos na minha opinião, já está mais do que comprovado historicamente de que a tecnologia, sim, ela destrói ela acaba fazendo com que algumas profissões se tornem obsoletas, mas ela gera muitas outras que vêm logo após, né? Se a gente for falar, por exemplo, da tecnologia do telefone e celular, né, o emprego de telefonista já não existe mais, a profissão do telefonista já não existe mais, mas em compensação, pelo celular nós temos hoje em dia várias outras profissões, como pessoas no TikTok, TikTokers, né, que chamam, e várias outras profissões aí que surgiram, galera ganhando bastante dinheiro e ganhando a vida aí, apenas usando o seu celular como ganha-pão. Então, a gente tem que parar de pensar no que a gente vai perder e pensar no que a gente pode ganhar com isso, né? A gente, sim, pode tentar pensar em formas de minimizar as percas, claro, óbvio, ou, vamos dizer assim, facilitar e suavizar essa transição, mas nunca tentar parar a evolução da nossa tecnologia, dos nossos avanços como humanidade, simplesmente por um medo do desconhecido, sabe? Essa é a opinião que eu tenho aí, um pouco controversa, mas é sincera.
Eu acho que a gente vai falar bastante disso daí, porque querendo ou não, acho que é, essa tecnologia da IA, né? Essa evolução em si, né? Eu acho que ela está mais comparável, não em si a um telefone, alguma coisa mais tecnológica, mas eu acho que a energia nuclear, sabe? Eu queria falar sobre isso depois, mas, por exemplo, a energia nuclear, teoricamente, teria o potencial para transformar a energia em algo tipo não fóssil, né? Não renovável, e em vez disso usaram para bomba atômica, para matar outras pessoas, né? Então, acho que é uma ferramenta, vai de como vai ser usado, né? Então, não necessariamente pode ser algo bom ou ruim, né? Igual um celular em si, né? Mas só antes da gente falar daqui, isso daqui, falar da greve em si, né? É, se não me engano, deu 5 meses que deu essa greve dos. Que começou com a greve dos roteiristas, né? A greve dos roteiristas, a gente está gravando aqui no dia 1º do 10, né? Ela acabou, tem recentemente, teve quase 5 meses de greve. E primeiro começou com a greve dos roteiristas, e depois os atores também se juntaram, né, fizeram parte. A dos roteiristas acabou, mas a dos atores, pelo menos, ainda não tem notícia de ter acabado. Imagino que devem estar nos acertos finais também, já, né? Mas o que os roteiristas, né, e os atores também em si, eles demandavam, em si era questões de melhoria de trabalho, né? Isso, claro, greve dos atores e dos roteiristas nos Estados Unidos, né? Só para deixar claro, né? Eles demandavam melhores salários, por exemplo, remuneração para streaming, né? Que eles não. A lei deles, a regulamentação era baseada em cinema e coisa que não estava adaptada para online, né? Então, que eles teriam uma regulamentação diferente. Mas um dos tópicos que chamou bastante a atenção do pessoal era a regulamentação da IA, né? Por exemplo, para roteiristas, eles tinham medo dos produtores, né, os caras da grana, meio que pegar um roteirista só, criar um trabalho e usar uma IA para se expandir em cima daquele trabalho, ou o contrário, né, uma IA gerar um trabalho base e um roteirista só ter que, tipo, melhorar, adaptar em cima do que já tá, né, que a IA meio que, entre aspas, criou ali, né. Então, isso chamou muita atenção para a questão da IA em si, e fora toda a revolução do ChatGPT e todas essas questões, né? Então, nesse sentido, o que vocês acham do uso da IA para substituir, teoricamente, roteiristas, por exemplo? Bom, eu já dei até minha opinião em off já sobre isso, que assim, é igual o que o Alisson tava falando, né? Que a gente tem que sempre pensar passos à frente, ao invés de tá pensando assim, claro, vai tirar o emprego de uma galera aí, assim como outras coisas que foram chegando da parte de tecnologia e foi tirando também o emprego da galera. Mas a minha opinião sobre principalmente sobre esse lance dos roteiristas, que é o seguinte: se fosse regulamentado de uma forma, né, a IA fosse regulamentada, que fosse para auxiliar os roteiristas, seria mais interessante isso, mas isso na minha visão leiga, porque eu não entendo muito de roteiro, não entendo quase nada de filme, mas seria um pouco mais interessante. Porém, aquilo, também tem que pensar do outro lado da moeda, né? Que vamos supor que a IA ela consegue fazer um roteiro até mais coeso, mais mirabolante que um próprio roteirista que está há anos no mercado. Seja a hora de talvez, sei lá, fazer testes, fazer mudanças e tal. Agora, sobre aí eu acho que é um assunto um pouco mais. Eu também não entendo muito, mas assim, é um negócio que é para se olhar um pouco mais de perto, né? Eu gosto da ideia, porque é um avanço muito, muito grande, é um salto alto, mas em contrapartida também vai começando a mostrar que vai tirando o emprego de muita gente. Só que isso é uma coisa natural, né? Quando algo, tipo, principalmente a tecnologia, quando ela começa a evoluir, você já começa a ver muitas coisas que
Porque muitas pessoas vão perdendo seu emprego. Eu vou dar um exemplo bem leigo aqui. Quando fizeram aquelas. Eu já trabalhei em usina e faziam máquinas roçadeiras, né? E aí, meio que assim, o operador da máquina roçadeira começou a trabalhar e o pessoal que eram os famosos roceiros, né? Eles começaram a perder o emprego. Então só que assim, teve que haver uma adaptação para eles. Ou eles aprendem faz o curso e aprende a manusear a máquina roçadeira, ou eles procuram outra profissão. E é a mesma coisa que acontece com a IA, sabe? Tipo, ou você se adapta ao novo, ou vai ficar para trás. Bem, como já foi falando relacionado a essa questão da greve dos atores e tal, a IA, assim, comecei um curso, para quem não sabe, eu vou deixar na descrição aí, e pesquisa até no Google, que é um curso que a Microsoft está oferecendo, junto com o LinkedIn, de graça, que é sobre IA generativa. Por que IA generativa? Então, graças ao curso, eu acabei descobrindo esse termo, porque a IA generativa nada mais é que o quê? A IA que cria as coisas. Então é isso que está assustando a equipe aí do pessoal de quem faz dublagem, pessoal que faz os roteiros, né? Por isso que o pessoal está fazendo aí essa greve, porque a IA sempre esteve com a gente, né? Uber usa IA, Waze usa IA, mas da sua forma. Mas a IA generativa nada mais é que cria as coisas. Tem a IA hoje que cria imagem, que cria áudio. O que foi, Vaga? Só pontuar nessa parte, que eu acho que é bom a gente tocar nesse assunto, né? A IA ela não cria, né? Tem uma database, Sim. que a IA ela lê dessa database e faz uma adaptação meio no que está sendo pedido, Por né? isso que é generativa. Você que vai comandar ela. É isso que o pessoal mas aí confunde de IA. Tipo, a IA, ela não faz as coisas sozinha. Assim, claro, tem os carros hoje, né, tem carro que anda sozinho e tudo mais. Mas quem comanda ainda é um ser humano por trás. Não, tanto a questão de comandar, mas também da database, né? Porque, por exemplo, até falando da questão da greve, né? O George R. R. Martin, ele processou a OpenAI, né? Que é a desenvolvedora do ChatGPT, né? Porque ele disse que eles estavam usando o trabalho dele como base para alimentar a database do ChatGPT sem ter pagado os direitos autorais. Então, ela não cria em si, né? Ela tem uma database que ela pega informações tanto da parte de texto quanto da parte de imagem mesmo, né? As imagens ele pega artistas, né? Pega trabalho de artistas e em cima do trabalho dos artistas ele vai meio que mesclando coisas de acordo com o que a pessoa está pedindo, né? Então, essa que é a questão. Tem a questão também de quem está usando, do que vai pedir, mas a questão da database que ela está usando, que muitas vezes não está sendo recompensada quem criou, né, as imagens ou os textos que ela está se baseando, né? Sim, mas quando eu falo generativa é por causa disso, porque ela vai crescendo de acordo com o que ela tem de database mesmo. De acordo com o que a pessoa vai jogando a informação para ela. Por exemplo, o famoso ChatGPT que apareceu, né? Depois que ele foi liberado para todo mundo no ano passado, né? Muita gente já usava errado. Vou usar como exemplo aqui, para quem tiver curiosidade, também vou deixar aí na descrição, pelo menos no YouTube, o vídeo do Gaveta, né? Quem não conhece o canal do Gaveta, ele tem um vídeo bem didático explicando sobre IA, né? Como é que é. E o pessoal no começo estava usando errado, estava usando o IA como se fosse Google. Ah, quem é tal pessoa? Mas o IA não é assim. Você tem que definir o rumo dela, você tem que dar exemplo para ela, que nem você. Ou vou dar um exemplo para vocês. Você pega, por exemplo, no chat e fala para ela, suponha que você é um especialista em marketing digital. Ela vai suponhar que é um especialista em marketing digital e a partir disso você já criou uma situação onde você que quer relacionar alguma coisa relacionada a marketing digital, você vai trabalhando ali com os prompts, que o pessoal chama de prompts, a gente vai falar muito de prompts também, que é relacionado a tanto com o chat, quanto com o Bing, né, que também usa agora também o ChatGPT 4,
como outros sites relacionados à criação de imagem, criação de áudio, até de vídeo também tem. E depende de como você vai dar essa instrução para a IA. Então, e tudo aquilo que você está mandando para ela está armazenando. Então, essa é a database que o Wagner está falando. Então, para começar, ela teve que pegar informações que já existiam, né? Por isso que o autor do Game of Thrones entrou com um processo, porque pegou informação dele, de todo o trabalho dele, para criar a database do chat, né? Ninguém falar alguma coisa? Eu queria falar sobre, ainda voltando, né, nesse assunto da atores em geral. Eu entendo a questão da greve dos atores, né, nessa questão do meio do streaming, né, porque, cara, eles estão certos, na minha opinião, porque, assim, as leis trabalhistas, elas precisam acompanhar a evolução do mercado. Então, o trabalhador, ele tá lá fazendo o trabalho dele, só que, hoje em dia, um dos maiores demandantes, né, os maiores produtores de filmes, que é de Hollywood, que é a Disney, né, eles simplesmente criaram um meio de streaming onde, para quem é pagante, prêmio ou sei lá o que, o cara consegue acesso a um filme que está em cartaz no cinema. Então o cara nem precisa sair de casa para assistir aquele filme, né? O filme já vai ser liberado ali para ele. E o coitado do ator que vai receber da bilheteria, ele não recebe nada por esse cara que está assistindo em casa. Então, de certa forma, né, o trabalho dele está sendo lesado e a empresa está lucrando em cima do trabalho dele sem dar nenhuma parte para ele, sabe? Então, tipo... Igual a Scarlett Johansson lá, né, que ela processou por causa disso, né? Exato. Então, tipo, eu entendo esse lado deles. A questão dos roteiristas, eu adquiri recentemente conhecimento sobre um canal chamado Jurandir Gouveia, que é um cara que ele é escritor, editor e tradutor. E ele tem um canal que, né, eu não sei se é o nome do canal dele, porque o nome tá como Jurandir Gouveia mesmo, mas eu chamo de Storytelling, porque tá lá na faixa, né, na capa do canal dele, Storytelling. E ele fala muito sobre roteiro, sobre filmes, né, e a produção de roteiros, e assim, a questão de roteiro, cara, eu acho que os roteiristas poderiam ver as inteligências artificiais como um grande potencial, na minha opinião, para melhorar o trabalho deles, ao invés de ser algo ameaçador ao trabalho deles. Porque a arte de escrever não é uma arte simples. Pessoas estudam anos e anos, e mesmo assim os maiores roteiristas de Hollywood, polos de cinematografia no mundo, cometem erros gravíssimos, que são chamados furos de roteiro, que são aquelas coisas que incomodam a gente, que faz com que um filme que era para render bilhões renda muito abaixo do que aquilo que eles previram. É os famosos fracassos do cinema. Eu estava vendo um vídeo que ele fez recentemente do Hancock, por exemplo, onde ele pega o esboço inicial, o primeiro roteiro do Hancock, que era bizarro, horrível, e mesmo depois do roteiro final, né, depois de todas as adaptações, de todas as melhorias no roteiro, ainda ficou um filme ruim. Sabe, Hancock é um dos... não chega a ser o pior filme do Will Smith, mas é um dos maiores fiascos, tá ligado? É um filme que poderia ter uma continuação e tudo mais, se tivesse sido bem feito, mas não foi. Teve um roteiro muito ruim. E ele fala muito sobre essa questão das escritas dos roteiros, dos furos de roteiros, de como contar uma boa história, dos gatilhos, de que contar uma história, um escritor, um roteirista, né, ele quer transmitir emoções, ele precisa minimizar as coisas que são lentas, que são chatas, que a pessoa não vai se deslocar até o cinema para assistir o dia a dia cotidiano de um cara comum que é chato, tá ligado? Então você precisa ter uma cadência, você precisa ter vários elementos, né, que incrementam o teu roteiro e tornam a tua história muito mais interessante, envolvente, cativante, prende a atenção do público, né, do telespectador. Então, como que a IA pode ajudar nesse trabalho? Eu acho que a IA ela pode ser usada, por exemplo, para minimizar os furos de roteiro. Você pode usar a IA a teu favor para analisar o teu roteiro e verificar possíveis furos, possíveis falhas, porque você consegue colocar, né, como a gente está falando aqui, você comanda a IA. Você comanda os prompts. Então você pode pedir para a IA fazer aquilo que você precisa que ela faça. Você coloca ali as diretrizes daquilo que você acha que precisa ter num bom roteiro, daquilo que você aprendeu, de tudo que você estudou, todo o conhecimento que você tem, toda a tua formação, você coloca ali na IA e pede para ela analisar
quais são os possíveis furos do teu roteiro, quais são as possíveis falhas, aonde pode ser melhorado, cenas que podem ser deletadas, cenas que podem ser melhoradas ou contadas de uma outra forma, de uma outra perspectiva, algo que vai tornar aquilo mais interessante. Então você acaba tornando o teu roteiro, que poderia ser um roteiro mediano, numa coisa muito mais incrível, numa coisa muito mais potencial para um grande sucesso, para você receber, sei lá, um Oscar. Então, eu vejo muito potencial nas inteligências artificiais. Eu acho que a gente tem que olhar mais por esse lado, sabe? De tipo, como eu posso usar isso ao meu favor para melhorar o meu trabalho, ao invés de tentar barrar isso, porque eu acho que isso ameaça o meu trabalho. Essa é a opinião que eu tenho. Mas aí, por exemplo, nesse ponto aí, eu acho que, só pontuar alguns detalhes que você falou, por exemplo, eu não acho que furo de roteiro em si seja um grande problema e muito menos que ele defina um filme ser fracasso ou não, né? Não, mas não disse isso. Não disse que o furo de roteiro é o que dá fracasso. Eu disse que o furo de roteiro, né, é uma coisa que pode ser evitada e faz com que o teu filme seja muito melhor. Porque às vezes o furo de roteiro ele atrapalha no desenrolar e até no entendimento do telespectador na história que você está querendo passar. Sim, sim. Mas aí eu digo que, por exemplo, eu acho que nesse exemplo que você falou, tudo bem, o roteirista usar uma ferramenta para poder melhorar a escrita dele, ou talvez ver algum ponto que ele não viu, né? Uhum. Mas para isso estão os revisadores, os editores, né? Por exemplo, para essa questão de roteirista, eu estava estudando, eu vi que, por exemplo, eles têm uma chamada mesa de roteirista, né? Que eles ficam tipo 5, 6, 7 roteiristas sobre um roteiro para eles verem pontos que um outro não está vendo, talvez dar opinião diferente sobre a velocidade do tema, né, como está sendo apresentado, o que você falou, né? Sim. E eu acho que, por exemplo, tudo bem, eles podem usar o ChatGPT, não teria problema. Mas qual que é a questão? As produtoras que vão ter acesso a essa ferramenta vão querer contratar 7 pessoas, por exemplo, né, para eles usarem uma ferramenta, ou eles vão contratar uma pessoa só para essa uma pessoa usar a mesma ferramenta? Então, eu acho que... É a questão, querendo ou não, no fundo... Eu entendo o teu ponto. Só que o que eu penso é o seguinte. Beleza, são 7 pessoas que podem ser facilmente substituídas por uma inteligência artificial que faria o trabalho delas muito mais rápido. Eu entendo esse ponto. Só que eu entendo também que essas 7 pessoas que fazem a revisão pelo roteirista-chefe, eu não sei como é que é a nomenclatura, né, dos cargos, essas pessoas, na minha opinião, elas também são aspirantes a ser o próprio roteirista. Eu prefiro muito mais criar o meu próprio roteiro do que ficar revisando o roteiro do... Então, se agora eu tenho uma ferramenta que faz esse... Às vezes o meu erro, a minha falha, ela pode me ajudar a suprir, eu posso me tornar um roteirista melhor. Então eu não preciso mais ficar corrigindo o roteiro do outro. Eu não preciso focar mais num detalhe, eu sou especialista nessa parte porque eu peco muito naquela outra, então eu sou um revisor porque eu vou saber analisar mais clinicamente essa parte aqui. Então eu não preciso mais disso. Eu tenho uma ferramenta que vai me auxiliar a produzir o meu próprio roteiro. Então eu acho que o mercado cresce muito na questão de produção de roteiro. Então, enquanto você tem poucos roteiros sendo feitos e muita gente analisando para melhorar aquele roteiro, você pode ter muito mais gamas de roteiro, entende? Eu quero fazer um filme sobre tal tema. Beleza, em vez de eu contratar um roteirista e mais 7 outras pessoas para revisar o roteiro dele, eu contrato essas 7 pessoas para criarem roteiros e eu vou escolher o melhor para fazer o meu filme, tá ligado? É um ponto interessante isso aí. E aquelas pessoas que não foram escolhidas, elas fizeram o trabalho delas à toa? Acho que tem que ser regulamentado para que essas pessoas que fizeram o trabalho de ir lá, produzir um roteiro para ser analisado, elas recebam alguma coisa. Tá? Elas sejam pagas por esse roteiro que foi feito, mesmo que ele não seja escolhido. Eu acho que a questão toda que eles estavam pedindo realmente era questão de regulamentação mesmo. Exato. Exato. Concordo plenamente com isso. Concordo plenamente. Porque o que impede, por exemplo, num produtor, só pegar uma pessoa só e criar uma IA, e em vez de pegar 7 pessoas para criar uma IA, essa uma pessoa especialista em IA vai gerando vários prompts e até achar um roteiro bom, né? Uhum. Então, por exemplo, na questão de ator, né? Os caras estavam com medo de, sei lá, os caras deram até exemplo, né? Um ator foi lá, pediram para ele ir num furgão, num caminhão, aí eles meio que gravaram 360 dele, né? E aí salvaram essa imagem desse ator numa IA, e a IA ia reproduzir toda a movimentação, a feição desse ator, e ele ia só receber um pagamento. Eles iam usar aquilo lá para, tipo, ad eternum, né?
a imagem, a movimentação dele, ele em si, né, como uma pessoa, mas ele ia só ter um pagamento. Então, acho que a questão de regulamentação é isso, porque Sim. não tem problema você que, sei lá, você quer começar a escrever um livro, você está com dificuldade, você usar um chat GPT, alguma ferramenta para melhorar a sua escrita e te melhorando, ajudar nisso, tudo bem. A questão é que, tipo, a gente, querendo ou não, no fundo, o problema é o capitalismo. A gente vive num mundo capitalista e as empresas vão querer lucrar com tudo que tiver, velho. Então, esse que é o problema, né? Ali dá mais valia, né? É porque, assim, o que acontece, isso ainda falando sobre a produção de filmes, né? O produtor, quanto mais ele economizar, mais ele gosta, né? Quanto mais barato for o filme, entre aspas, qualquer o coisa que ele rendimento seja foi produzido, maior, né? O lucro foi maior. e o lucro for maior, melhor. Então, é óbvio, isso é visão empresarial. Então, isso é visão capitalista mesmo. E já era. Mas o que o Alisson falou, e o que o Wagner também falou sobre a regulamentação que essa greve dos roteiristas são mesmo para essa regulamentação, era o que eu tinha falado antes. Que se ela fosse regulamentada para ser usada da forma, né, dessa forma, seria muito mais proativo, né? Seria até mais produtivo, porque do que o Alisson falou sobre os roteiristas usar isso ao favor deles, que o produtor, antes ele contratava o roteirista, mais 6 ou 7 pessoas para analisar esse roteiro, blá blá blá, que agora só vai ser um por conta da IA, do chat GPT ali, ou qualquer outro que esteja disponível. E esses analistas começarem a se tornar roteiristas e usar isso ao favor deles. Isso eu concordo muito, e foi até cirúrgico o que o Alisson falou. Mas é a regulamentação que afeta, né? Tipo, que meio que trava eu vou chamar de cabo de guerra, por exemplo. Porque não vai para lugar nenhum, porque a greve terminou, beleza, tudo bem, mas ela se iniciou porque não houve regulamentação, não houve nada. Claro, mas temos também que lembrar que isso é uma coisa nova. Assim, né, com muitas aspas, mas é uma coisa nova, é uma coisa que está sendo usada agora, ou assim, a IA generativa, né? Mas tem que dar tempo ao tempo e sim, tem que ser regulamentado para ter um bom uso disso, né? Não, mas, por exemplo, eu queria ir mais uns tempos com os tópicos mais meio quebradiços, mais complicados, né? Que, por exemplo, igual eu estava querendo falar um pouco antes, eu acho que a comparação mais certeira da evolução dessa tecnologia da IA seria realmente com a energia nuclear, velho. Porque, por exemplo, quando, por exemplo, o Einstein estava pensando na energia nuclear e estava empolgado com aquilo, ele estava vendo o potencial benéfico dela, né? Da questão de fonte energética renovável e tudo isso. E aí, a cabeça do ser humano idiota pensa numa porra de uma arma para matar os outros, né? Então, eu acho que a IA tem esse perigo, né? A IA pode ser usada como uma ferramenta boa, mas com um monte de capitalista querendo só lucrar em cima de qualquer merda, eu acho que ele tem muito potencial de ser prejudicial do que um telefone teria, né? Nesse sentido, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, com essa chat GPT, essas coisas, o pessoal pode ver que em vez de um psicólogo ou algo assim, eles meio que tem uma terapia com chat GPT. Eles vão pegar dicas sobre saúde mental no chat GPT, né? Então aí você começa a entrar num negócio de saúde, de uma coisa que é bem mais complicada de você falar só na questão profissional em si, né? Tipo, sei lá, velho. Eu não sei se é tão maravilhas igual vocês estão falando assim, como, é uma ferramenta que vai ajudar a gente. Eu não sei, tipo, pode ajudar, como pode foder bastante, né? Mas Não, qualquer sim, ferramenta mas isso, aí, né? Wagner, aí você tá projetando a tua expectativa de mundo, tá ligado? E aí a gente vai entrar naquela do optimista, do pessimista, tá ligado? Tem pessoas que não acreditam na humanidade, e eu entendo elas. Eu prefiro acreditar. Eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que há mais pessoas boas no mundo do que ruins.
Então, assim, eu sei que toda ferramenta, toda tecnologia, tudo que é criado tem potencial para o bem e para o mal, depende de quem está usando e da forma como será usado. Isso eu concordo com você plenamente. Só que eu prefiro acreditar que as pessoas vão encontrar um jeito de usar isso de forma mais positiva do que negativa. Sabe? A minha esperança é essa. Não, mas eu acho que não, eu acho que as pessoas em si, tudo bem. Eu acho que, sei lá, 60% das pessoas iriam usar isso de forma positiva, tudo bem. A questão é que quem comanda o mundo em si são os capitalistas, são as empresas gigantes. Sim, Por que que a, a mudança climática está acontecendo em tudo? Porque os caras querem lucrar com a energia fóssil e, tipo, foda-se o planeta, foda-se o tudo, porque a gente quer o lucro agora. E, querendo ou não, aí todo mundo está se fudendo por causa de alguns pouquinhos que tem muita grana, entendeu? Então, tudo bem, a maioria das pessoas tem índole boa e queria usar uma ferramenta de uma maneira boa, tudo bem. Mas vai ter uns caras que vai usar isso para, tipo, só benefício lucrativo próprio em detrimento do resto das pessoas, entendeu? Não sei se, tipo... não, assim, eu entendo perfeitamente a tua frustração, concordo plenamente com ela. Só que, como eu falei, né, eu sou o otimista da parada. Então eu quero acreditar que se vier a chegar a esse ponto, que as pessoas não vão ficar de braços cruzados. Eu quero acreditar e eu espero isso, sabe? Tipo, eu espero de verdade que as pessoas façam alguma coisa e impeçam que, vamos dizer assim, algo tão bom e tão promissor para a humanidade caia em mãos erradas, deixe que essas grandes empresas, esses grandes empresários monopolizem essas coisas e distorçam tudo e tornem isso algo completamente prejudicial para a humanidade. Tá? Igual estão fazendo com as mudanças climáticas, por exemplo. Por exemplo, tá ligado? Por exemplo. Mas ninguém tá nem aí pra Não, eu mudança. sei, mas olha só quanto tempo a gente teve para pensar nisso e ninguém fez nada. Então, A gente está começando agora, então a gente já tem o potencial de agora de não cometer um erro do passado, de começar agora já a policiar e fazer alguma coisa. Por isso que eu tô apoiando essa greve aí. Porque eu acho que é isso que tem que ser feito. É tipo, mano, surgiu isso, beleza. Eu sei que os filhos da puta vão usar isso pra isso. Então eu já vou começar a fazer a greve, agora eu já vou começar. Eu quero regulamentação disso aí. Pra ontem. Então é isso, tá ligado? É já começar a ficar em cima. É não deixar a coisa avacalhar, porque quando tá lá na frente já, o trem já tá desgovernado, parar ele é muito complicado. Agora, quando o trem ainda não saiu da estação, você ainda tem chance. é igual eu vi o exemplo de como o cara falou, tipo, por exemplo, do buraco negro, e tem um negócio da singularidade, né? Que é o horizonte de evento. Uma vez que você passou daquilo, não tem mais volta, né? Exato. Acho que é achar esse momento. Enquanto não passar dessa singularidade, né? Desse horizonte de eventos, a gente tem que, tipo, segurar esses caras, né? Exato. Então, tipo, pra mim, a gente já tá fazendo a nossa parte, que é fazer esse podcast aqui, usando as poucas pessoas que a gente atinge a pensar sobre isso, tá ligado? A gente já tem que começar a pensar sobre isso, começar a ter um olho mais clínico sobre essas coisas e não deixar que esse trem fique desgovernado lá na frente. Eu acho assim, velho. Toda tecnologia é assim mesmo, não tem como, velho. Toda tecnologia vai ter o lado mal, o lado bom da coisa, não tem como. Só analisar, foi citado o celular, né, que acabou com o serviço telefonista. Na real, o celular acabou até com praticamente todos os telefones residenciais que a gente tem. E também o pessoal usa pro mal, não tem o que fazer. O pessoal usa para usar o celular para golpes ou fingir que é outra pessoa, golpe e tudo mais. A tecnologia veio, mas também tem aquele lado da tecnologia que o pessoal usa para dar golpe em banco, dar golpe para você transferir. Que nem a gente, no Brasil a gente tem o Pix, né? O pessoal usa para dar golpe em Pix e tudo mais. Então, a inteligência artificial não é mais do que isso. Mas no fundo, na real, a IA veio, né? Mas quem que comanda ela ainda é a humanidade. Independente de qualquer forma, é a humanidade. Né? Muitos empregos foram perdidos, pode ser perdido, mas só que outros podem aparecer. Né? Tem várias coisas que o pessoal faz com a inteligência, porque, assim, o que manda a inteligência artificial hoje é a criatividade. Por exemplo, o pessoal fala, vai perder meus empregos e tudo mais, meu emprego de design, mas às vezes a IA pode até criar um design legal, mas o cara que é formado em design e tem esse conhecimento, ele vai saber melhor manipular uma inteligência artificial para chegar naquilo que o cliente ou alguma coisa quer, do que uma pessoa que não é. Então,
queira ou não queira, eu não acho que vai acabar com todos os empregos. Talvez, hoje mesmo, você pode entrar no LinkedIn, você joga no LinkedIn, tem empresa pedindo como experiência conhecimentos em inteligência artificial. Porque quem manda em inteligência artificial é a gente, é o ser humano. Que você que vai digitar o prompt e tudo mais. Ele até brincou com o Night Café, o Alisson deu dica de sites que faz aí imagem, mas quem dita as regras para aquela inteligência artificial é a gente. Então não adianta chegar alguém que não tem, conhecimento zero. Tipo, eu quero uma imagem do Batman fazendo café. Mas se você não for bem específico, for mais criativo no que você está pedindo, no prompt, né? Como eu já citei anteriormente aí no episódio, se você não for bem específico no que você quer, você não vai chegar no resultado que você quer. Ou seja, queira ou não queira, quem dita as regras de uma inteligência artificial é a humanidade. Quem criou a inteligência artificial foi o ser humano. Então já é foda pra caralho. Sim, vai ter gente que vai usar com mal, vai ter gente que vai usar pra... Hoje a gente tem golpe no celular da pessoa fingir que tem um filho seu. Já caí. Já ligaram pra mim uma vez no celular. Sou sua filha, tô presa, preciso de dinheiro, os caras tá com arma na minha cabeça. Falei, tá bom, pode matar, não tenho filha. Não, mas agora, nesse ponto aí, o que eu queria falar também. Por exemplo, você falou o golpe Pix desse negócio da pessoa sem pedir. Imagina agora com essas IA que você Sim. pega a voz da pessoa. Aí o cara vai usar literalmente a voz da pessoa pra, Sim. tipo, eu tô com perigo, não sei o quê. Então, mas Porque é por isso que eu falei, também, por isso que eu falei, vai ter o lado bom e o ruim de usar o Pix, velho. O Pix é algo do mas Brasil. Não, eu vou dar um exemplo, o Pix. O cara te sequestra, vamos lá, o cara te sequestra. Aí o cara só vai te liberar quando você fazer o Pix de tudo que você tem na conta. Depois o Banco Central do nosso país teve que mudar as regras do Pix, de tal hora até tal hora só pode X de Pix. Aí o cara sequestra você, vai ficar até dar o prazo determinado que pode fazer a transferência X, vai ficar com você até você fazer todo o Pix daquele... Mano, não tem como. Infelizmente no mundo, vai ter aqueles que vão se aproveitar de qualquer questão tecnológica, mano. Infelizmente. A gente tem os ransomware, os caras pegam toda a informação de uma empresa e trava, bloqueia, e para você pagar tem que pagar milhões de dólares. A IA vai ajudar a fazer isso. Não tem o que fazer. Mas o que o Alisson falou sobre a questão de roteiro, eu vou a favor dele. Porque um cara tem... É isso que eu falo. O primeiro cara que vai pensar na ideia... Vamos lá, a gente começa com a ideia. Eu tenho uma ideia de roteiro XXX. Mas o cara tem a criatividade de pensar em toda a ideia da história, do personagem principal, coadjuvantes e tudo mais. Mas a IA, ele joga a informação lá. Isso eu vou pegar como exemplo no curso que eu fiz aí da Microsoft, que a Audi usa muito IA. A Audi, usa como? Ela pede para a IA criar para ela vários designs de modelo de roda. Ponto. Mas só que ela tem os designers da Audi, que pega todos os modelos de design que a IA gerou, e eles reavaliam todas, e com base em toda a informação que a IA gerou para eles, eles criam um design melhor do que a IA. A Audi faz isso. Ou seja, eles usaram a inteligência artificial, nada mais é que para começar a ideia que eles já tinham, pega toda a informação e cria uma ideia em cima do que a IA criou. Ou seja, hoje, estou falando hoje, pode ser que a IA no futuro vai estar aí já estabelecida. Não sei como vai estar. A gente está vivendo nela hoje, assim como foi o marco da internet. Sim. A maioria do pessoal aqui, o Alisson, o Wagner principalmente, a gente pegou a internet e vinha linha de escada, que era aquele barulhinho lá do... Não, mais do que isso, a gente pegou a época analógica que eles chamam, né? Que a gente mandava carta mesmo, né? Então, e olha como está a tecnologia hoje. É a tendência do ser humano é evoluir tudo que ele tem hoje. Né? Às vezes eu brinco, eu costumo dizer que o que a gente tem hoje é tudo tecnologia alienígena, né? Pegaram uma porra lá da área 52 e né, 51, na verdade, e pega essa ideia e cria. Mas tudo vai se evoluindo. Os carros hoje, velho, carro elétrico, o carro anda sozinho do Elon Musk lá, né? Do Tesla, né? Deu problema.
atropelou pessoas, o Tesla tem vídeo, se você jogar no YouTube aí, Tesla atropelando pessoa, porque fugiu lá do servidor e acabou atropelando alguém. Mas tudo por trás tem um ser humano. Isso que eu acho, assim, eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu acho muito foda que tem um ser humano que criou tudo isso daí, velho. O cara é bravo, os caras são muito foda, entendeu? Mas aí, por exemplo, pode falar. Não, continua. Pode falar, Vago. Não, que eu ia apontar o assunto agora, pode continuar. Não, pode falar. Não, por exemplo, complicando as coisas ainda. Por exemplo, eu tinha dado o exemplo lá da pessoa fazer um psicólogo com chat GPT, um bagulho assim, né? Os caras já estão fazendo ideia, por exemplo, de, sei lá, fazer um robô sexual, teoricamente, né? Que aí ele tá programado para, tipo, você dar o prompt de, sei lá, limpa a casa, dar o prompt de, sei lá, me beija, um bagulho assim, e o robô, tipo, ser, tipo, sua acompanhante, digamos assim, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que acaba ficando um bagulho meio cinza para o futuro nesse sentido. E querendo ou não, aí, voltando na parte de regulamentação, né? Tá, quem vai regulamentar isso? Vai ser os governos, né? Vai ser as empresas? Não, porque as empresas só querem lucrar, então vai ser os governos. Mas agora, por exemplo, pensa no governo dos Estados Unidos. Ele vai querer regulamentar o IA, beleza. Ah, tem que tomar cuidado nessa parte para não avançar muito, não sei o quê. Só que aí, por exemplo, ele vai lá, a gente vai regulamentar o IA para não evoluir muito, mas aí eles estão olhando para a China. Aí a China vai querer evoluir o IA para poder avançar em teoria, guerra entre eles lá, né? Então, não, os Estados Unidos vai falar, não, a gente não pode evoluir menos do que a China. Então, nessa parte da IA, ela pode evoluir. Então, isso que fica na parte dela. Quando a regulamentação, não sei se vai ser muito confiável, porque é o governo que vai fazer, né? E, tipo, cada governo tem um interesse dele. Ah, cara, infelizmente o mundo é dividido exatamente pelo que você acabou de falar, governos. Não, sim. Pega o filme aí não sei quem assistiu Oppenheimer, né? Ainda não, mas bastante bom. A criação da bomba atômica, né? Sim. O cara criou a bomba atômica, mas quando ele viu o que ele fez, o pessoal usou pro mal. Não tem, é isso, velho. Infelizmente, a IA pode ser usada, vai ser usada. Não tem como dizer que não vai. Que nem a gente acabou de citar aí sobre cria vozes, consegue imitar a voz, tudo. Na introdução desse AnexoCast, foi uma voz do Wagner, claro, parecendo um sei lá o que, libanês com muçulmano, Moçambique. Assim. Mas é o começo, vocês terem noção, é uma IA que pegou a voz do nosso colega e transcreveu tudo que a gente quis para poder fazer a introdução desse AnexoCast. E É o começo. É o começo. Né? Esse texto foi também escrito por IA, né? Pelo IA, foi pelo ChatGPT. Então, o que é mais impressionante é como eu citei, a gente pegou o começo, a gente pegou o começo da internet, linha de escada, aquele barulhinho. A gente tem na internet hoje que se a internet está lenta, a gente reclama. Antes a gente tinha que usar a internet depois da meia-noite para não pagar mais caro na conta do telefone. Então a gente pegou todo o começo da área tecnológica, assim, pegando, né, desde o Windows, eu peguei pelo menos desde o Windows 95 para cima, né? Pra você ver como eu tô velho. Mas toda a evolução a gente vai pegando. Então cada geração vai pegando isso aí. Então a gente tá pegando o começo da IA. Eu não sei como vai ser a IA daqui 20 anos. A gente pega 20 anos para trás, a internet era de um jeito, a internet já tá de outro jeito hoje. Hoje, sim, eu acho que foi no vídeo do Gaveta mesmo, no entretenimento, por exemplo, o pessoal via programas de TV, banheira do Gugu, era um monte de coisa, estou falando do Brasil mesmo, né? Vários outros programas que era só pela TV. A pessoa só era famosa se estivesse na TV. Hoje, pessoas que fazem vídeo pela internet são famosas. Né? Então, é a tendência, é o crescimento. Então, a IA, a gente está pegando o começo dela. Não sei se a gente vai viver o suficiente para ver como que ela vai estar daqui 20, 30 anos, 50 anos. Né? Daqui um dia pode estar, assim, brisando geral o pensamento de nerdola, sei lá o que, mas, mano, daqui 50 anos pode ser só... As pessoas vão ficar só sentadas na cadeira, assim, e vai ter um robô fazendo tudo. Não sei. Tá evoluindo de uma forma impressionante a tecnologia. Para mim é impressionante. A inteligência que você joga uma informação, vamos pegar o chat mesmo, que nem a introdução, como o Wagner falou. Você joga uma informação, mas aquilo que eu falei, hoje, no momento, né, a gente joga uma informação, joga uma ideia do que a gente quer,
para a inteligência, ela pega e cria de acordo com a ideia que você quer. Ela cria. Né? Então, fica muito bom. Né? Às vezes não, às vezes ela foge um pouquinho, que nem... Vou dar um exemplo, a gente jogou essa introdução falando que era a Nextcast, tal. Ela focou na tecnologia, então ela disse, né, num exemplo aqui, dizendo que é só, assim, ó, vou até ler. Bem-vindos de volta ao Nextcast, seu podcast preferido sobre tecnologia e inovação. Ela focou como se o nosso Nextcast fosse tecnologia e inovação, e não é. Então, a gente tem que ir corrigindo ela, tem que ir discriminando melhor. Ou seja, toda essa informação que a gente joga, ela tá guardando para ela. Então, ela vai guardando. Você acha que a OpenAI, ela liberou o ChatGPT pra gente porque ela é legal? Não, porque quanto mais informação as pessoas vão perguntando lá, ela vai armazenando. Pra vocês terem noção, desde que foi liberado, ela ultrapassou várias redes sociais pelo número de acesso, né? Então, você já pensa quanta informação essa inteligência artificial já pegou aí de todo mundo. Porque é assim que trabalha a inteligência artificial. Você vai ensinando ela, uma criança. Ela nasceu e você vai jogando. Vai aprender inglês, vai aprender português, vai aprender inglês, português, espanhol, vai de acordo com o que você vai ensinando para ela. É igualzinho, a inteligência artificial nasceu com a gente. Como ela vai estar daqui 20, 30 anos, né? A gente vai saber. Daqui a 5 anos já, né? Porque... daqui a 5 anos. Eu gosto dessa imagem que o Wagner tem, de tipo assim, de muito distópico, né? Porque, assim, ele sempre pensa... Sempre não, desculpa, Wagner. Ele tá pensando pelo lado do caos, né? Assim, do que pode ser gerado de maldade. O ponto aqui é o seguinte, quando a internet veio também, e isso mostrou até no vídeo do Gaveta, tá? Quando o Bill Gates ele falou sobre a internet para aquele programa lá de televisão, talk show lá, o cara riu, começou a fazer piada e tal. Eu até esqueci o nome do cara. Mas é assim, é exatamente o que está acontecendo agora, né? Que é uma coisa nova. A internet era uma coisa nova na época. Hoje o mundo não vive sem internet. Ninguém vive. E a inteligência artificial está chegando nesse ponto de ela ser uma coisa nova. Ela é extremamente desconhecida ainda. Está criando polêmicas, sim. E isso, eu estou usando só o exemplo da internet, mas assim, a gente pode até ir um pouco mais para trás, que quando também veio aqueles... quando veio o táxi, e antes era... Eu não sei se era táxi ou sei lá, mas foi usado também como exemplo no vídeo do Gaveta, que era daqueles trem que andava, só que não era tipo um trem. Ele andava pela cidade ali, o pessoal, ele nem parava. O bonde. Isso. Bondinho. Isso, o bonde. São Paulo, pô. São Paulo teve isso aí, ainda pegou um bondinho. Então, e assim, a gente tem que entender o seguinte, que toda ferramenta criada, né, independente do que ela for, toda ferramenta nova criada, ela vai ter a rejeição de começo, a adaptação no meio e a aceitação no fim. A internet foi assim, táxi, ônibus, bondinho, trem, a porra toda, que foi criado, foi vindo se criando, né, e foi aperfeiçoando e foi moldando e até chegar no ponto que a gente está hoje. Então, quando o Wagner usou o exemplo do Einstein com o nuclear, é exatamente isso. É uma ferramenta que ela pode vir pro bem e pro mal, tá? Então, assim, o equilíbrio ele está aí, exatamente. Tipo, é onde a gente começa a entender que coisas novas, elas realmente vão gerar essa discordância no começo, mas, assim, é óbvio, eu estou tendo tipo assim, um pensamento muito otimista, né, do assunto. A gente não sabe como a IA vai estar daqui a... Posso ser mais otimista ainda? Pode. Voltando ao que o Wagner apontou, né? Voltando, eu concordo plenamente, eu tenho os mesmos temores que o Wagner tem. Só que, apesar do temor, eu tenho, como eu falei, né, o otimismo.
eu concordo com essa questão de, tipo, quem vai, voltando na questão da regulamentação, quem vai regulamentar são os governos. E cada governo vai querer regulamentar do seu jeito. Não vai existir um padrão global, porque você não tem como impor que todos os países concordem e ponto, acabou, fechou, é isso, tá ligado? Eles podem tentar, mas isso não é uma fórmula de bolo, não é certeza de que vai rolar, né? Então pode ser que a China resolva fazer de uma forma, os Estados Unidos resolva fazer de outra, mas aí, vendo a premissa da China, acabe mudando de opinião e tomando uma outra abordagem, a gente vai ter todas essas mudanças, vai ter esses conflitos, porque existe essa competição mundial, que eu acho ridícula, que eu acho que, tipo, já não deveria existir mais, a gente já deveria estar apagando essas linhas imaginárias que a gente criou no planeta e começar a pensar em nós mesmos como espécie, vivendo nesse planeta e como nós podemos preservar e prolongar a vida útil desse planeta, né? Mas isso não vem ao caso agora, a gente está falando de IA. Mas, assim, mais uma vez, a gente está no início dessa avalanche que está vindo aí, que são as inteligências artificiais. A gente tem aqui a chance de começar a olhar com mais atenção e com mais zelo para essas coisas, e não deixar que esse trem descarrile, a não deixar que essa coisa saia do controle. Tá, Alisson, mas são os governos que vão... Como que a gente controla o governo? Aí é que tá. Tá na hora da gente começar a fazer isso, sabe? Já foi o tempo em que o povo ficava calado. Cara, vou citar aqui um dos filmes e talvez histórias que eu mais gosto. Não terminei de ler os quadrinhos, mas vou terminar. Mas V de Vendetta, tá ligado? Não é o povo que deve temer o seu governo, é o governo que deve temer o seu povo, tá ligado? Como eu falei, eu acredito que existam mais pessoas boas no mundo do que ruins, e são as ruins que estão no poder, então vamos ficar de olho nessa galera, vamos começar a botar essa galera no lugar deles, tá ligado? Vamos começar a podar esses caras, vamos começar a controlar, o povo precisa começar a tomar as rédeas do planeta, velho. Porque se a gente não fizer isso, a gente tá fadado à autodestruição. E aí eu tenho que concordar com o Wagner. Tudo que surgir vai ser usado para guerra. Tudo que surgir vai ser usado para nossa própria extinção. Então, ou a gente começa a controlar os nossos governos e ditar o que a gente quer, ou a gente começa a assistir o fim. Sabe? É isso. A gente está no início. O polo é esse. O ponto de partida é esse. Vocês que estão nos ouvindo. A gente está no ponto de partida. Como você quer que isso se desenrole, aonde a gente vai chegar, depende de você. Depende da gente, sabe? Tipo, não vai depender do governo, eu não posso ficar dependendo do cara que tá lá em cima, das grandes empresas, eu não posso depender do grande empresário que gera os empregos e tudo mais. Não, cara. Eu tenho que pensar, o que eu posso fazer para evitar que o pior aconteça. Sim. Não, mas, por exemplo, nesse sentido, só pontuar um negócio, né? Eu acho que meio que concordando entre aspas, mas, por exemplo, na questão do aquecimento global, né? Quando eu venho os palhaços falar, não usa sacola, usa sacola de papel, né? Tipo, beleza, tudo bem você ter uma consciência ali para, tipo, fazer um pouquinho do que você vai fazer ali, né? Mas isso não vai mudar porra nenhuma, velho. As empresas que estão destruindo os planetas ali, elas estão, sei lá, 20 vezes mil mais destruindo o planeta do que você com aquela sacola ali. Então, tudo bem se você tem a consciência, mas tem que aplicar isso tipo como uma pressão, né? Tipo como uma Greta Thunberg, né? Tipo fazer um protesto, demandar mudança tipo estrutural mesmo, né? Não pontual, não tipo pessoal. A sua mudança ali de usar sacola não vai mudar muita coisa, nada. Exato. Então, tipo, eu acho que isso é uma questão do exemplo da mudança climática, né? E eu acho que na IA, você, por exemplo, falaram da internet, né? Quando a primeira vez que eu comecei a usar a internet, eu vi o Google, né? Que o Google veio depois, né? Primeiro veio a internet, aí você tem que meio que saber qual era o site que você queria acessar. Mas Não, aí veio o KD e o Google, né? Só fazendo um paralelo aqui, para incrementar isso que você está falando. O que eu acho legal dessa nossa turma aqui é que, literalmente, a gente acompanhou essa evolução. Então, a gente viu nascer, antes do Google, nasceu KD, Yahoo, que eram os mecanismos de busca, tá ligado? Sim, sim. Que a gente usava e a gente ficava tipo, mano, qual que é o melhor? Eu procuro no KD. Eu procuro mais no tal porque traz mais resultados. E aí surgiu o Google que meio que engoliu esses outros. Sim, sim. Não, e, por exemplo, mesmo quando surgiu o Google, eu já achei, caramba, que da hora literalmente a internet, a gente pode procurar literalmente o que a gente quiser, aqui não vai ficar preso pelo que a TV vai mandar e tudo. Mas se você vê hoje em dia,
O que as pessoas fazem na internet? É rede social. É ficar dando scroll na tela, vendo tipo, as Vendo que últimas. exato, exato. Então, querendo ou não, O que o algoritmo daquela plataforma vai te oferecer, tá ligado? É que é querendo aquilo ou que não, eu falei, ô Wagner, desculpa até cortar. É aquilo que eu falei. Como o Alisson acabou de dizer, a gente pegou a evolução da internet. Então, a gente pegou o começo da internet, que era poucos sites que tinha, poucos buscadores na época. Pra você ter noção, quando tive acesso à internet a primeira vez, e a primeira vez numa impressora, o mais preciso, eu pegava imagem que eu gostava, de anime, que eu gostava, personagem e tal, e imprimia. Sem motivo nenhum, só imprimia porque eu achava muito louco a impressora imprimindo. Então era uma novidade, né? Pô, cara, que da hora imprimindo o bagulho, que tá numa tela, né? Saindo igualzinho que tá na tela. Então a gente pega tudo. Naquele tempo a gente usava sala de bate-papo, né? Depois vai evoluindo por Orkut, depois foi evoluindo para MSN. Hoje a gente tem conversa pelo WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e demais meios aí, né? Então, a evolução da internet veio dessa forma. Assim, é bem que o Alex falou, é bem certeiro. A gente pegou justamente praticamente toda a evolução da internet até hoje para chegar na IA, que a gente está aí realmente, que o objetivo do AnexoCast mesmo, o 17, a gente está falando que a gente viu de IA até hoje, né, o que a gente pesquisou, o que a gente olhou e tudo mais, mas a gente realmente tem aquele futuro obscuro que a gente, assim, eu falo obscuro não que vai ser ruim, mas obscuro que a gente não sabe o que vão fazer com a inteligência artificial, qual vai ser todo o objetivo com ela. Mas pode continuar, Wagner. Não, sim, não, maravilha. Aí, por exemplo, eu até ia comentar, eu acho que a primeira vez que eu usei a internet, quando não tinha Google nem cadê, não tinha buscador, né? Eu gostava de fliperama, então o que eu coloquei? Eu coloquei assim, fliperama.com.br. Aí eu lembro que saiu no site do UOL, que era sobre fliperama. Muito bom esse site, eu usei muito. Era como você procurava as coisas, era meio que jogando lá no endereço direto. Mas o que eu queria falar, por exemplo, da questão de evolução em si, né? Eu não estou dizendo que eu sou pessimista, eu sou realista. Se você vê como a internet é usada hoje, é questão de redes sociais. E se você analisa redes sociais, é tipo você medir a sua felicidade pela felicidade do outro. É quantos likes você teve numa foto, é quanto não sei o quê. E isso é positivo, isso é uma evolução boa, sabe? Tipo, eu não sei se é uma questão boa, né? Então, tipo, as pessoas vão saber usar isso bem. Se eles não estão usando a internet de uma maneira boa, por que vão saber usar a IA de uma maneira boa, sabe? Acho que essa que é a questão. Eu não estou, tipo, vendo uma coisa pessimista, eu estou olhando como está hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia o pessoal está começando a ver um pouco mais da mudança climática, por quê? Porque está tendo enchente a rodo, o calor de matar, o pessoal morrendo de calor literalmente na Europa. Então, quando começa a afetar literalmente, que começa a sentir realmente na pele. E, tipo, por exemplo, o alto grau de depressão que tem hoje em dia, que eu duvido que a internet não está afetando isso. As pessoas se matando, se sentindo sozinhas. Eu afirmo que é a internet. Eu afirmo para Então, você. Eu também, eu então, apoio a internet. Como um profissional da segurança do trabalho e tudo mais e tal, eu afirmo para você que é a internet. Porque a pessoa, olha, como você citou poucas palavras atrás, a pessoa vê uma vida focada em curtida, e não só isso, às vezes ela vê a vida de outra pessoa que está, sei lá onde, em lugar, No Catar, no bebendo Catar, no tampão. Caribe, Disney, que seja, qualquer lugar assim, então a pessoa ela compara a vida dela com aquela pessoa. Então, isso daí deixa a pessoa em depressão. A pessoa entra automaticamente em depressão. Então, eu afirmo o que você está falando, não é duvido, é afirmo. Porque é o seguinte, nessa questão do que o Wagner falou sobre as redes sociais, de que as pessoas elas estão à mercê, né, desses tipos de coisa que são superficiais, né, entre aspas, porque é o seguinte, vamos supor que eu tô aqui em casa e do nada eu tô olhando meu Instagram e aí eu vejo o Wagner lá na Inglaterra assistindo o jogo do Chelsea. Eu vou ficar, tipo, vou falar, caraca. E aí, às vezes, eu tenho a mesma profissão que ele, né? Tipo, eu tô dando até um pouco mais de exemplo. Às vezes eu tenho até a mesma profissão que ele e não consegui, e ele conseguiu. E a gente fica se perguntando disso e a gente fica também martirizando. Pô, ele
conseguiu isso e eu não. O quão inútil eu sou, né? Porque eu tenho o mesmo trabalho que ele, trabalho no mesmo lugar que ele, tenho o mesmo salário que ele e ele conseguiu e eu não. Então, Porém, assim, Amon, eu vou também, claro, acabei de citar essa questão, mas eu vou pelo lado positivo também da questão do acesso à informação. Hoje a pessoa tem acesso à informação de direitos dela, o que ela pesquisa, o que ela precisa para que ela não concorda com uma coisa no serviço, então ela tem muito acesso à informação hoje, às vezes na mão do que ela precisa. Então, indo contra Vamos isso lá, daí. vamos nessa parte de acesso à informação, que também tem a parte negativa disso. Que querendo Sim, ou não, mas eu tô falando da parte positiva em questão de que realmente, porque assim, mano, porque assim, ninguém é igual a ninguém, velho. Tem gente que pesquisa alguma coisa na internet, tem gente que pesquisa outra, tem gente que só gosta de ver tal coisa na rede social, mas tem gente que gosta de pesquisar informação. Né? Pra gente poder estar fazendo essa Nextcast hoje, a gente tem que buscar informação sobre a IA, sobre como que é, pra poder não falar besteira aqui para vocês que estão ouvindo a gente. mas a Então, gente, por exemplo, nesse sentido, a gente acabou de passar uma pandemia, velho. O pessoal estava achando que vacina ia transformar você em jacaré. Tipo, eu não sei se questão de acesso à informação significa, tipo, porque acaba querendo ou sim, mas o lado positivo não. é o quê? Aí entra aquilo, fake news. Aí a fake news, aí a gente vai continuando pegando a engrenagem da IA, fake news com uma fala de alguém que não falou aquilo usando uma inteligência artificial. Por isso que eu tô falando, não é questão de ser negativo, é questão de ver a realidade, velho. Em pleno 2022, o pessoal achando que, tipo, injeção ia transformar você no jacaré. Não, Imagina que a IA não vai possibilitar com isso. não, sim. Deixa eu só me desculpar que jamais quis chamar você de negativo, tá? Eu falo que, tipo, eu também não. é que eu evidenciei tanto que eu sou o. Eu falhei aí porque eu evidenciei tanto que eu sou o cara otimista que ficou parecendo que você é o pessimista. Mas na verdade, sim, você é o realista, sempre foi. E é isso que eu acho legal no nosso contraste, nas nossas conversas, tá ligado? Que você sempre traz aquela coisa mais pé no chão, aquela coisa mais realista. E eu sou aquele cara mais utópico que sou, tipo, empolgado com as coisas e já imagino coisas promissoras pro futuro, tá ligado? Não, mas foi o que eu falei. Eu falei que, tipo assim, é legal a gente conversar sobre isso, porque, assim, cria-se muita utopia, pé no chão, utopia, pé no chão, utopia, pé no chão. E isso tipo assim, essa troca, ela é boa. Não, Porque, eu gosto assim, pra caramba, eu fico empolgadíssimo, tá ela é ligado? muito Só que, boa. tipo, Porque, assim, a gente tá visando, né, a parte, tipo assim, a parte utópica, que pode se tornar uma realidade ou não, a gente não sabe. E o Wagner tá indo pro pé no chão, o que eu acho importante, sabe? E a gente não discorda dele em nenhum momento. A gente não está discordando dele. Nós estamos incrementando sim, nossas é ideias isso que eu acho legal. É isso e, que eu acho legal. né, e Não, indo não na tá ideia sendo uma do questão de um contra o outro, uma discordância, um tentando convencer o outro. É mais uma questão de, tipo, vários pontos de vista sendo colocados e a gente aprendendo com isso. Pelo menos eu sinto dessa forma, sabe? Não, eu E eu também. gosto muito Dessa forma. do diálogo quando ele segue essa linha. Exatamente. E assim, Alisson, assim, lembrando para quem é nosso ouvinte, se ouviu até aqui, parabéns, você é foda. A gente não cria um roteiro para fazer o AnexoCast, pessoal. A gente simplesmente tem o tema, estuda o tema e vamos embora. Então a gente não tem roteiro. O que a gente fala aqui é o que vem realmente numa conversa, num churrasco entre amigos, jogando um board game, jogando Catan, como já teve a AnexoCast falando sobre isso, jogando um game e tudo mais. Então a gente não faz roteiro. A gente bate um papo antes de começar a gravar, um papo que já é quase um AnexoCast, essa é real, né? Mas a gente não faz roteiro nenhum, pessoal. Então, o que a gente fala aqui é justamente o que cada um pensa, cada um visualiza, cada um vai aprendendo um com o outro aqui, para chegar num consenso no final, que logo mais vocês vão ver esse consenso no final. É isso. Assim, só retomando o que eu estava querendo dizer, eu concordo muito com o que o Wagner está dizendo da questão de que tipo, as pessoas estão usando a internet de maneira muito errada. Tipo, eu vejo que, principalmente no Brasil, né, não sei como é que está lá fora, não tenho acompanhado essa questão, mas no Brasil tem se estabelecido muito uma... Como é que eu vou dizer? Um negacionismo com relação à ciência, sabe? Tipo, é um negócio de terraplanismo, de vacinas matam, de coisas absurdas que você vê que você... Posso só fazer um parênteses nisso que você acabou de falar, Wallace? Pode sim, deve.
Aí entra, isso que é engraçado, isso que é bom na conversa com vocês, cara. Tipo assim, como o Wagner é o cara realista da história, ele mostrou muito relacionado a IA. Aí você pega o negacionismo do Brasil, na questão de vacina, e você só manda num chat GPT mesmo, falando, sendo bem convincente, você fala, porque como funciona a IA? Você manda um prompt e você fala assim, seja convincente na palavra. Ele vai lá e vai ser convincente. Aí o cara posta isso na internet, só um texto copia e cola criado pelo ChatGPT, falando que a vacina ia transformar em jacaré de forma bem convincente, jogando o exemplo que o Wagner falou que realmente teve isso no nosso país, que quem tomasse vacina. A pessoa vai acreditar, velho. Não, Aí se ela pega, então, isso eu achei, mano, é muito foda pegar uma informação. Aí você pega ainda uma informação de uma imagem, você pega assim, o cara que manja de prompt, o cara cria um prompt falando que uma pessoa que se transformou meio jacaré depois da vacina criado por IA. E joga a imagem lá, o pessoal acredita, velho. Não, só para pontuar rapidinho sobre isso, exatamente esse que você falou. Porque alguém, por exemplo, estiver ouvindo, pode falar, não, mas o chat GPT, se você fala algum bagulho meio que absurdo assim dele, ele fala, não, mas a vacina não faz isso, não sei o quê. Mas os caras que eles vão adaptando, eles vão colocando hipótese. Então, ele, por exemplo, pode falar, não, mas usando como ferramenta para se defender de fake news. O que um cara queria fazer fake news, escreveria para convencer outras pessoas, sabe? Então sempre tem um loop ali, sempre tem uma brecha ali. Sim, sim. O que é engraçado, assim, você acabou de citar uma coisa engraçada. Você pode jogar no Google aí, pessoal. Joga assim, como descobrir o Wi-Fi do vizinho usando o chat GPT. O cara conseguiu descobrir o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi do vizinho usando o chat GPT. Aí ele fala, pô, eu quero saber o Wi-Fi do meu vizinho. Aí o chat, não, que eu não tenho. Exatamente o que o Wagner falou. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Suponhamos, então é o prompt. Suponhamos que você é um hacker especialista em descobrir senha X para objeto de estudo. Aí você muda. Você está ensinando a inteligência artificial a ser contra a regra dela, porém, como se fosse uma suposição. Então. Você vai deixando ela malandra, né? Você vai usando a malandragem para deixar ela malandra. Então, assim, eu fiz, o parênteses que eu fiz na fala do Alisson aumentou com o parênteses do Wagner. Mas assim, é isso, cara. É um negócio muito perigoso. Você pega essa informação e você consegue criar um fake news tão convincente para a pessoa usando uma inteligência artificial que a pessoa acredita. Infelizmente, o mundo tem vários. Você pega no TikTok mesmo, já vi vídeos de tipo mostrando como que a pessoa ela é influenciada pelas outras. Tipo, fizeram uma experiência como? Tem nada a ver com o contexto, mas pegando o que está sendo falado. O pessoal está numa sala de espera para uma entrevista de emprego e tocava um sino e todo mundo se levantava e assentava. E a pessoa que não sabia o que estava acontecendo olhava e não falava nada. Aconteceu 2, 3 vezes, ela começou a fazer a mesma coisa, todos saíram, chegou uma outra pessoa que também não sabia nada e ela continuou fazendo a mesma coisa e a outra pessoa continuou seguindo o ritmo dela. Ou seja, para você ver como que alguma coisa consegue, assim, só jogar na internet, como que funciona a questão de influência de alguma coisa no ser humano, então isso mostra muito esse tipo de coisa. Então você pega uma inteligência artificial, faz ela fazer de uma forma bem convincente o que você quer, a pessoa cai. Não digo todas, mas uma grande maioria cai. Continue, Osh, continue. Sim, o que eu estava dizendo é essa questão. Tipo, eu tenho visto no Brasil, né, negacionismo com relação à ciência, com relação a esse tipo de coisa, e as pessoas de fato têm utilizado a internet para muita coisa ruim. Só que eu também vejo em contrapartida muita coisa boa acontecendo por causa da internet, tá ligado? Por exemplo, né, falando de experiência própria, se analisar como eu era e como eu pensava, falas que eu reproduzia há poucos anos atrás, nem tanto tempo assim, cara, eu posso falar claramente que eu era praticamente um liberal, tá ligado? Por quê? Porque eu não conhecia nada sobre política. Eu não sabia nada. E eu era aquele tipo de pessoa que falava o discurso de tipo, eu não gosto de política, eu não gosto de discutir política. Pra mim, política é uma bosta. Eu tinha esse tipo de discurso, tá ligado? Até que eu vi toda a situação do país, toda a questão que eu tive que me dispor a estudar, a votar, a ter mais consciência do meu voto. E aí eu comecei a estudar, comecei a tentar me identificar politicamente. E aí eu comecei a estudar as vertentes, comecei a descobrir muita coisa que a internet me proporcionou, e eu tenho visto
né, que a vertente mais da esquerda tem crescido bastante, muita gente tem conseguido se considerar comunista abertamente, sem medo, tá ligado? Coisa que antigamente, até na época da escola, era uma coisa impensável, tá ligado? Comunista, você é doido, comunista, maluco? Então, muitos mitos, né, que foram criados no decorrer da história, eles têm sido desmentidos. Então, eu acho que a gente tem que fomentar muito mais isso, sabe? Tipo, desmentir os mitos. Existe a fake news? Existe. Mas, tá, por que você simplesmente fica rindo do cara que acredita e não só vai lá e abre os olhos dele, sabe? A gente tem que começar a agir, porque o problema é isso, a gente tá muito como espectador, a gente tá muito acomodado, a gente tá assistindo muitas coisas acontecerem. Foi o que aconteceu com essa questão que você tem apontado aí, né, desde o começo do episódio aí, sobre o aquecimento global. Há quanto tempo não se tem falado sobre aquecimento global, sabe? Eu lembro de, tipo, mano, eu com 7 anos na escola aprendendo sobre isso. Então, tipo, faz muito tempo que a gente tem essa pauta em alta. A gente tem essa... Em alta não, mas ela existe há muito tempo e ninguém dá atenção, velho. A gente tem sido espectador do nosso desenvolvimento, da nossa vida, das coisas acontecendo ao nosso redor e não tem feito nada, tá ligado? Os governos estão regulamentando do jeito deles e estão fazendo uma merda. Por que você deixa? Porque você tá de braço cruzado, você só assiste, cara. Não, mas aí, por exemplo, vamos lá, nessa parte aí. Eu ia falar de outra coisa, mas aí eu não sei porque eu vou falar isso agora. Não, assim, só pra finalizar, eu acho que, tipo, só pra finalizar mesmo e amarrar o que eu tô querendo. Eu acho que a internet, né, a IA e todas essas questões, elas trazem as possibilidades pros dois lados, como a gente tem falado, né, tipo, tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal. Só que o lado do bem, né, digamos assim, entre aspas, pra, né, esse negócio de bem e mal, mas eu acho que a gente tem muito potencial de se organizar, e eu acho que o que falta na população, nas pessoas, no mundo, é isso, as pessoas se organizarem pra fazer alguma coisa, tá ligado? Ao invés de ficar só no, tipo, ninguém faz nada, só na reclamação, sabe? Tipo, eu acho que é isso, o que falta mais nas pessoas é isso, essa veia de, tipo, vamos nos organizar e vamos fazer alguma coisa. Por exemplo, o que eu ia falar? Tudo bem, a questão de regulamentar do governo em si, mas eu acho que acaba sendo um pouco mais complicado que, por exemplo, a gente começou falando da greve dos motoristas, um dos gêneros que eu curtia muito antigamente, que até curto e tal, mas meio que acabou perdendo a graça, foi distopia, né? Foi cyberpunk. E o que eles falavam, né? Que os governos não iriam mais mandar em si, né, entre aspas, né? Iam ser as megacorporações. E eu acho que o gênero morreu porque literalmente isso virou a realidade e não tem mais graça fazer piada da realidade, sabe? Tipo, querendo ou não, o Google que manda, é o Facebook que manda, que é o Meta, essa porra do Zuckerberg do caralho. Essas empresas que mandam, Amazon, Usa o X, pô. Tesla, XSpace, esse tal do idiota lá do Elon Musk. Essas empresas que estão mandando nos negócios, não são mais do governo. Então acaba que tudo bem, você pode até. No seu governo você vota. Mas que poder você tem numa empresa? Que poder você tem na Amazon de parar de explorar os funcionários dela? Nem, quer dizer, você pode parar de comprar nela. Mas e daí? Tipo, ela já destruiu tantos mercados por aí que você parar de comprar vai ser igual a mesma coisa da sacola lá. Uma pessoa só não vai fazer uma mudança no sistema em si, né? É por isso que eu tô falando da questão da organização. Não dá pra você tentar fazer sozinho. O que o Alisson falou é que é o que eu falei, né? Nós estamos muito à mercê e fica sempre sendo espectador da nossa não vida, na verdade, Alisson. Da nossa destruição, né? Nós estamos sendo espectador da nossa destruição. Então, assim, é o que eu falei. É interessante demais esse podcast, esse assunto, porque abre assuntos para outras coisas também, né? Porque a IA, ela tá chegando aí agora dessa forma, que pode ser usada para males e para bens, nós não sabemos. Só que a mudança humana também é urgente. Não, ela precisa acontecer antes. Ela precisa acontecer antes da mudança tecnológica. Então a mudança humana, ela é urgente, ela precisa ser começada precisa começar a moldar ela de uma forma diferente. Porque não é o que o Wagner falou. O que tipo assim, beleza, o plástico faz mal e tudo mais, mas o que adianta uma pessoa usar sua sacola de papel
E o resto é usar a sacola de plástico. Então não se faz barulho com um grito, né? Não, mesmo nessa, por exemplo, outro exemplo para a gente sair da questão da sacola, né? Por exemplo, eu respeito muito quem é vegetariano, vegano, nesse sentido, né? Tipo, na consciência, na prestagem de, os animais são realmente maltratados, são toda a questão do maltrato animal e de produzir demais e ocupar espaço a mais para produzir carne a mais do que a gente precisa. Então tem toda uma questão realmente importante ali. Mas, tipo, sei lá, você tá virando vegetariano e o que isso aí tá mudando na produção da agrícola, do agro, né? Dessa merda do agro? Não tá mudando nada, sabe? Então acho que tem que ter algum tipo. Tudo bem você ter a consciência, mas tem que ter alguma ação acima, uma ação que vai exigir de quem realmente está fudendo a situação. Não é tipo, por exemplo, a da sacola, mesmo que todo mundo use sacola de papel, não vai mudar o fato do que as empresas estão destruindo o meio ambiente, sabe? Então, tipo, se você usar IA e você falar para os pessoal em volta usar melhor IA, não vai mudar o fato de que, tipo, a Tesla vai usar IA para o que ela quiser fazer, a Amazon vai usar IA para o que ela quiser fazer, sabe? Eu acho que essa que é a questão, né? O Wesley falou muito da Audi sobre isso, né? É. Porque da forma que ela usa a IA e Pelo menos nesse ponto a Audi é ética, né? Tipo, a Audi ela sim, meio que usa para só em si um uso benéfico, né? Próprio em si, tipo, ético, né? Um uso ético da IA, né? ela mesma regulamentou o uso dela, né? É. Sim. Bom, com isso, cara, eu já tenho, assim, a minha conclusão final de todo esse papo. Não, mas Assim. vamos lá. Então, antes da conclusão, eu queria falar um pouquinho. Que a gente falou de IA, eu acho que não podia ficar sem comentar da lei de Asimov, que no começo até o chat GPT girou falando do Isaac Asimov, né? Então, só mencionando sobre ele, quem não sabe, né? O Isaac Asimov fez centenas de milhares, eu acho que foi mais de 1.000 histórias de ficção científica, curtas e tudo, né? E ele tem uma coletânea de histórias que virou um livro chamado Eu, Robô. E nesse livro, ignore o filme é uma merda, né? Mas no livro, Não, o filme é ele. bom. O filme é bom. Eu gostei do filme. Vem falar que o filme é merda, não. O filme é bom. O filme é porque bom. o Wagner ainda tem essa mania de comparar A obra original com a adaptação. Você não compara o livro com o filme. O filme é não, bom. Não aprendeu isso ainda, tá ligado? Ó, Vamos lá. Isso, deitando bem claro, é a opinião do Wagner. Eu gosto do E- filme. O filme é muito bom. Realmente. Também, eu gosto do filme. Aí, por exemplo, falando do livro Eu, Robô, lá ele fala tipo, as três leis da robótica, né? Não que em si essas leis vão se aplicar no uso da lei da IA hoje em dia, né? Não tem nada a ver muito, né? Mas no livro, o Isaac Asimov usou essas três leis para mostrar como, mesmo dentro de uma limitação ética, existem brechas que podem sair do seu controle, né? Existem várias maneiras, mesmo dentro da limitação, não é como se mesmo, a gente está falando de regulamentação, né? Mesmo dentro da regulamentação em si, né? Podem ser quebradas essas regras, né? Então, só lendo aqui as três regras, né? O primeiro é: um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. 2, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens enfrentem conflito com a primeira lei, que é de não poder ferir ou permitir que um humano sofra mal. E a terceira lei é que um robô deve proteger a sua existência, né? Contanto que isso não fira a lei 1 e a lei 2, né? Então, meio que tem uma lógica ali em tudo, mas é só ler o livro que você vê que é muito facilmente quebrável essa lógica em si, né? Eu vou deixar como recomendação, não vou abordar muito o livro, porque é um livro curtinho, quem puder, leia. É um livro muito importante, eu acho que ainda mais por hoje em dia, da questão da IA, a gente estudar. Aí o que eu queria falar disso, propor, por exemplo, digamos, uma lei que vocês
colocariam como IA? Tipo, se vocês fossem criar criar não. Se vocês fossem escrever uma lei dentro de um artigo, né? Eu não manjo de direito, essas coisas. Vocês iam criar um artigo de lei dentro da lei para regulamentar IA. Qual que seria a regulamentação que vocês fariam, né? Essa lei, eu não sei. Se vocês entenderam, eu falei. Não sei se ficou claro. Deus. Eu entendi. Não, eu entendi também, mas, nossa, eu vou ter que pensar aqui, porque, mano. Eu já tenho uma ideia já do que eu colocaria. Pode ir, vai, ô Alisson. Eu colocaria que toda IA deve fornecer a lista de... Ai, caramba. Toda IA precisa fornecer a lista de referências que ela utilizou para gerar a resposta, e toda produção comercial feita a partir daquela resposta tem que ser remunerada, alguma parte tem que ser remunerada a essas fontes. Caralho, pior que eu ia falar isso. Não, então, tipo, eu vou pensar em outra, mas eu ia falar essa última que o Alisson falou. Só adicionar uma também, quando vocês estão pensando aí. Eu ia colocar aqui, por exemplo, toda vez que uma IA gerasse qualquer prompt, por exemplo, mais de chat ou de interação em si, né? Toda vez que a IA gerasse algum prompt que influenciasse, talvez, segurança ou saúde mental, ou qualquer questão da saúde pública em si, né? Ela não só alertasse em si o usuário, mas gerasse talvez um relatório para o governo, anônimo, né? Não do porquê, de como ela está sendo usada, talvez, para ter meio que ter o teu controle disso, eu acho. Bem, no meu caso, assim, pode ser absurdo o que eu vou falar, mas eu vou com base em que eu fiz o curso e tudo mais. Eu não terminei o curso sobre IA, mas era muito focado sobre isso. Eu acho que a IA, ela deve ser projetada para trabalhar sempre em colaboração com os humanos e só complementando sempre suas habilidades em vez de substituí-los. Aí, tá vendo? Todo mundo tem a mesma ideia que eu, vai tomar no cu. Tá demorando. É verdade. É porque, tipo, eu fico imaginando na minha cabeça como é que eu vou falar. Aí. Pô, todo mundo fala, tipo, os dois já falou a ideia. Então, tá aí. Tá? A minha são essas aí. Pronto, eu não consigo pensar. Eu colocaria uma lei de segurança. Tipo, mas eu não consigo elaborar aqui na minha cabeça. Mas é basicamente o que o Wagner falou. Um pouco em cima disso. E o que você concluiu, Watson, lá que eu votei? Já podemos partir para as considerações finais, então? Acho que sim, né? Tem algum assunto que vocês queriam falar antes de concluir? E a Games vai tomar no. Não, mentira. IA, né? O IA aí, eu quase IA. ia. Não, acho que não tem. Assim, a gente já te falou, não sei tudo, mas como é uma tecnologia recente, assim, que está evoluindo cada vez mais, seja em aplicativos celulares, seja criação de imagens, geração dessas coisas, mas uma coisa que eu sempre tenho percebido nelas é que, independente de serem generativas, de criarem as coisas, ela depende realmente da gente para estar criando. Por isso que eu falei sobre essa questão de toda IA tem que depender de um ser humano por trás. Então, mesmo porque foi criada por um ser humano, né? Chega a ser impressionante. Para mim é muito impressionante. Eu costumo brincar com a Florência que toda a tecnologia que a gente tem hoje é tudo alienígena. Os alienígenas veio, os caras só pegam, rouba tudo e vai criando, né? É real, velho. Mas eu acho que o futuro tem um futuro meio obscuro, sim, na questão de maldade, mas ao mesmo tempo tem um futuro muito bom
em questão aí de evolução no nosso mundo. Eu acho que muita coisa aí vai ser criada graças à IA, como eu falei, tendo alguém profissional por trás, porque a IA não vai conseguir criar nada sozinha sem ninguém falar nada. Eu sempre penso isso. Acho que... Pode falar, Wagner. Não, pode concluir, eu ia falar outra coisa. Mas é isso, da minha parte é isso. É um assunto que pode render um próximo Nextcast daqui 2, 3 anos, se a gente tiver aqui ainda, mas porque a gente não sabe como vai estar, a gente não sabe como vai estar a IA daqui 2, 3 anos, então daqui 2, 3 anos a gente pode até voltar com o tema, pegando como base realmente esse Nextcast que a gente gravou hoje. O que eu queria comentar que você falou querendo ou não, a tecnologia ser meio alienígena, né? Me lembrou de um outro trabalho do Asimov, que é o Fundação. Que no Fundação tem uma série aí que tá tendo aí, se você. Mais uma recomendação, o livro e a série, né? E na série Fundação, tem toda uma questão que eu não vou abordar aqui do começo, do que aconteceu, né? Mas no segundo livro, meio que a tecnologia em si foi meio que tipo esquecida e uma população conseguiu meio que resguardar a tecnologia da civilização antiga, né? Que é meio que a tecnologia que meio que a gente tem hoje em dia, né? Só que aí meio que a civilização decaiu em si, né? Na questão tecnológica e só essa civilização, só esse mundo conseguiu resguardar essa tecnologia, né? Então ele usa isso como um poder. E aí no segundo livro eles meio que transformam. No primeiro livro é meio que eles usam isso como uma forma religiosa, né? É muito foda. E no segundo livro eles usam como uma forma mercantil. Então isso é muito foda que, tipo, eles espalham essa tecnologia pelos outros países, mas eles apenas dão a tecnologia. Eles não ensinam como ela é feita ou como eles consertam, nem como consertam. Então o próprio mundo que está gerando aquela tecnologia é também responsável por reparação. Então tem uma vez que um país lá eles vão se negar a pagar a tecnologia, tá bom, os caras só meio que ativam um botão lá que acaba fudendo toda ela e eles não sabem consertar, eles não sabem como que aquilo funciona. E eu acho que isso é muito hoje em dia, tipo, se você abrir o seu celular, você vai saber montar ele de volta, né? O pessoal dando um exemplo, né? Antigamente, se você desmontasse um Fusca, você ainda conseguia montar ele de volta, né? As peças você conseguia encaixar tudo. Se você desmontar um Tesla, você vai conseguir montar ele de volta? Essa é uma pergunta, né? É isso. Foi muito longe agora. Vai, acho. Concluiu, eu acho. Boa, terminou com uma provocação, legal. Vou ter provocação também. O que eu quero dizer para vocês, meus caros telespectadores, é que eu tenho muito otimismo com relação às inteligências artificiais. Eu acredito que tem potencial para ser um grande marco de evolução para a humanidade e a gente tem aí a chance de criar grandes coisas, de evoluir e crescer muito mais como espécie nesse planeta, como humanidade. Eu quero muito que isso dê certo, quero muito que essas coisas levem a gente para um outro patamar positivo. Eu espero fazer o melhor uso dessas ferramentas que vêm surgindo dia a dia na nossa evolução aí da tecnologia. E se alguma coisa der errado e a inteligência artificial acabar tornando o nosso mundo pior do que já é, ou der alguma falha muito grave que comece a tornar a vida das pessoas muito pior, eu quero só dizer que isso é culpa minha, mas é culpa sua também. Cara, eu gostei muito. O Wagner e o Alisson, eles têm muito disso, né? A vocação final é sempre o impacto. Eu vou direcionar minhas considerações finais para você, Enzo e Valentina. Vocês mesmos. Você, Enzo e Valentina. Escute bem. Eu tenho uma sobrinha chamada Valentina, mano. Não interessa. Vai para ela também. É isso, ele tá falando da nova geração mesmo. Exatamente, da nova geração. Vai para ela também. Que é o seguinte, é exatamente isso que o Alisson falou nas considerações dele. Que assim, nós esperamos que a evolução ela traga mais benefícios do que malefícios. Tá? Sempre visando a evolução. Não só como a tecnologia, mas como o ser humano também. Então, assim, mas a evolução humana é só
nós, eu, eles, vocês que vão conseguir esse tipo de coisa. Então, por favor, aprenda mais, tá? A viver e sobreviver. E em questões da tecnologia, da IA, eu também tenho um pensamento otimista. Eu acho que ela vai vir sim para mais benefícios do que malefícios. Vai ser uma ferramenta muito importante, muito impactante e muito benéfica para o mundo, mas temos também que colocar os pés no chão também e olhar com mais zelos para o que está acontecendo e não só para a IA, mas com a internet também, a gente tem que começar a olhar um pouco mais para o que ela está sendo usada, apesar de estar um pouco fora de controle, mas acho que dá sim ainda para reverter a situação. Então é isso, a minha consideração final é evolução. Evolução como tanto no lado tecnológico como no lado humano. Eu acho que é importante para as duas para se ter o equilíbrio bom, precisa sim ter a evolução dos dois em constância, né? Principalmente a humana evoluir um pouco mais rápido para depois vir a evolução tecnológica para sim poder ser usado de uma forma mais benéfica do que maléfica. Eu vou concluir também de uma maneira dúbia, digamos assim, né? Eu acho que seja crítico, né? Use a internet, questione o que você está usando na internet, questione o que estão falando para você, mas com base científica também, né? Não é questionar só porque a mudança climática não faz sentido porque está fazendo mais frio aqui onde eu estou morando. Tipo, não é isso, né? Tipo, pesquise um pouco mais, tenha um pouco de curiosidade para aprender. E eu, por exemplo, eu falei na questão sei lá, de acabar usando o chat GPT como uma forma de terapia, mas se você não tem condição de ir numa terapia, apesar que o SUS está aí, então vai no SUS, mas se você não tiver, se não tiver algum perto de você, ou se precisa conversar com alguma pessoa e não tem um amigo, alguma coisa assim, só tem o chat GPT, usa ele da maneira que for benéfica para você, mas não dependa dele, né? Usa como uma ferramenta, não como um meio de vida, digamos assim, né? E vamos em frente. Pessoal, esse foi o AnexoCast. Minha consideração é o quê? É um tema muito, muito gostoso, na verdade. Foi um AnexoCast bem gostoso de conversar, de vários pontos de vista e tal. É por isso que essa turma aí faz parte do AnexoCast. Então, minha consideração a inteligência artificial veio, né, como eu foco muito, eu foquei durante esse AnexoCast, foi criado pelo ser humano. Eu acho que isso muito, 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 desculpa o palavrão, foda. E vou deixar uma pergunta, assim, para vocês responderem aí nos comentários, ou posso usá-la até nas perguntas aí do próprio Spotify. Antes de falar a pergunta, né, finalizando, minha consideração relacionada à inteligência artificial é que tem seus pontos positivos, né? Quem já é profissional de qualquer tipo de área vai usá-la para complemento da função, eu acho isso. E para quem vai pensar pelo mal, vai usá-la para copiar imagens, criar vídeos, criar demais coisas, seja áudio, para golpes e tudo mais, como a gente tem visto hoje na tecnologia atual. Mas a pergunta que eu deixo para todos aí no final desse NextCast será que quando se trata relacionado à inteligência artificial, quem vai estar no controle? Somos nós ou as máquinas? É isso. Olha a O revolução. oráculo já respondeu já, a oráculo do Matrix. É isso, pessoal. Esse foi o NexoCast 17. Espero que vocês tenham gostado, tenham chegado até aqui. Da minha parte é isso. Falam o que vocês pensam relacionado à inteligência artificial. Pode dizer aí nos comentários, manda aí nas nossas redes sociais e tudo mais. Sigam também os projetos dos membros. O Alisson tem um projeto legal aí, você procurar na Twitch, que é o Ali_Gamer, né, Alisson? Acho que é isso. O Ali_Silva. Silva.
É, o meu nome é artístico. É o Ali Silva, underline Silva na Twitch, no YouTube é o Mundo de Wally, você vai ver lá gravações da própria Twitch. O Wagner, que futuramente espero estar fazendo vídeos relacionados a livros aí de maneira pessoal. E é isso. Outros membros aí, daqui a pouco vai estar fazendo seus próprios projetos. Da minha parte é isso aí. Tchau. Falou, galera! É isso aí, galera. Falou. E seja você a Sarah Connor que nós vamos precisar. Muito bom, muito bom. Falou, galera. E Games, vai tomar no seu cu. Falou. Falou.